Evangelho de João, capítulo de número 5. Nós estamos expondo este evangelho todos os domingos, a partes dele, e hoje nós chegamos no capítulo 19. Evangelho de João, capítulo 5, a partir do verso 19. Nós iremos expor até o verso 47, mas nós iremos fazer a leitura em dois momentos. Nós iremos ler agora uma parte deste texto, e você deixa a sua Bíblia aberta, e à medida que a gente vai expondo, a gente olha para o resto do capítulo 5, tá bom? Então, João capítulo 5, acompanha a leitura, que vai iniciar a partir do verso 19. Diz assim: Então lhes falou Jesus: Em verdade, vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho lhe confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho, do modo por que honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. A segunda parte do texto nós iremos ler à medida que nós vamos expor. Ó Deus, nos dê mais uma vez a graça do Senhor em nos visitar, iluminar a nossa mente, conduzir, ó Deus, o nosso coração a entender a Tua palavra. Que o Senhor possa falar profundamente aos nossos corações, edificando, exortando e consolando. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, este parte do Evangelho de João, do capítulo 5, verso 19, até o verso 47, é um longo discurso de Jesus, voltado principalmente para os fariseus que estavam questionando a sua autoridade. Isso é importante que a gente entenda como que se deu isso. Porque Jesus, ele tinha estado em Jerusalém, estava em Jerusalém, e lá ele curou um homem paralítico, que já estava nessa condição há muitos anos. E ao curar aquele homem, Jesus o faz no dia de sábado. E isso despertou um certo ódio dentre os religiosos. E eles querem identificar quem é aquela pessoa que está fazendo um milagre no dia de sábado. Porque ao fazer o milagre, Jesus disse para o homem: toma o teu leito e anda. E o paralítico, há mais de 30 anos, tem que pegar o leito, colocar sobre si e andar. E esse ato para os fariseus era um absurdo, alguém carregar o leito no dia de sábado. Isso gerou uma série de oposição, até que de repente o próprio homem que foi curado se volta contra o próprio Cristo. E ele conta para eles quem é a pessoa, identifica mostrando. E eles vão ter com Jesus. E o embate passa a ser violento dos fariseus com Cristo. E Jesus diz que ele fez isso porque ele e o Pai fazem as mesmas coisas. E aí eles ficam ainda mais irados, porque Jesus se identifica como sendo também divino. Então o contexto em que nós estamos é Jesus no meio de um embate com os fariseus sobre
a autoridade de Jesus e de quem Jesus diz ser. E sobre isso que eu quero olhar com você. O grande testemunho da autoridade de Jesus. Jesus vai para o ponto ainda mais forte que lida com toda essa questão. Mais do que a questão do sábado, é a questão da identidade dele com o Pai. E ele passa então a continuar a sua conversa com os seus opositores, e ele começa a mostrar para esses opositores que ele, Jesus, não quebra a lei do Pai. Ao contrário, ele faz tudo o que o Pai faz. Ele se iguala ao Pai. Ele se coloca na mesma condição. E nessa perspectiva, então, que nós vamos entender a autoridade de Jesus. Nós vamos ver 3 coisas sobre a autoridade de Jesus. A primeira delas é que a autoridade de Jesus advém do relacionamento pai e filho. Olha aí comigo a partir do verso 19. Em verdade, então lhes falou Jesus dizendo, vamos ler? E o filho... Verso 20. Percebe? Ele está dizendo de onde advém essa autoridade que Jesus tem. Ele diz, a autoridade que eu tenho está no relacionamento que eu tenho. E aqui ele lida numa questão que nós chamamos das obras intratrinitárias e as obras extratrinitárias. As obras que acontecem dentro da Trindade e as obras que acontecem fora da Trindade. Nós cremos em um só Deus, mas de forma misteriosa, este Deus subsiste em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai não é o Filho não é o Pai. O Pai não é o Espírito Santo e o Espírito Santo não é o Pai. O Filho não é o Espírito Santo e nem o Espírito Santo é o Filho. É um só Deus, mas são 3 pessoas diferentes. Algo que ultrapassa a nossa razão. Porque não está em um universo criado, embora há elementos triunos, mas nada que seja exatamente assim. Porque só Deus é assim. Só Deus de fato é Pai, Filho e Espírito Santo. E Jesus vai nesse ponto para dizer de um relacionamento que há entre Pai e Filho, que dá base para tudo aquilo que Jesus está fazendo diante daqueles homens. Por que Jesus cura num dia de sábado? Por que Jesus cura? Por que Jesus fala? Por que Jesus faz tudo isso? Ele diz assim, nada disso eu faço da minha própria mente, do nada. Tudo que eu faço eu vi no Pai. Eu aprendi com o Pai. E tudo que o Pai faz, eu também faço. Isso é algo muito forte para um judeu. O judeu conhecia muito Deuteronômio. Ouve Israel, o Senhor é o único Deus. E de fato é isso mesmo. Mas esse único Deus é triuno em pessoa. E Jesus está dizendo para eles, sabe por que eu faço o que faço? Porque eu e o Pai somos um. As obras que eu estou fazendo advêm desse relacionamento Pai e Filho. São as mesmas obras. O Pai me ama. Verso de número 20, ó. O Pai me ama. Olha o verso 20. Porque o Pai ama ao Filho. Pai e Filho aqui, Pai é Deus Pai e Filho é Ele. O que Jesus está fazendo é pegando pessoas que estavam se apoiando na lei. Os fariseus diziam amar a Deus. E dizer que porque eles amam a Deus, eles estão condenando as atitudes de Jesus.
Jesus está dizendo exatamente o contrário. Jesus está dizendo, eu faço o que faço porque eu faço exatamente o que meu Pai faz. E eu faço o que faço porque o meu Pai exatamente me ama. E o Pai me revela coisas. E vocês verão coisas através de mim, daquilo que o Pai me revelou desde a eternidade. Afinal de contas, quem vê o Filho, vê o Pai. É isso que Jesus está dizendo para eles. Ver um paralítico de 38 anos, não me falha a memória, sendo curado, é nada perto do que eles ainda vão ver. Porque Jesus viu as coisas do Pai, e Ele revela o Pai. E Ele não faz obras menores do que a do Pai. Ele faz as mesmas obras do Pai. E o Pai não está irado com ele. O Pai o ama. Jesus tem a autoridade que advém de um relacionamento. Relacionamento é base para a autoridade em muitas áreas da vida. Cristo, esse mesmo aqui, depois de morto, ressuscitado, antes de subir ao céu, ele diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, e façam discípulos de todas as nações. E ele vai dizer como deve ser feito isso? Ensinando, batizando. E ele vai dizer, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O que ele está dizendo? Que ele está dando a nós, discípulos dele, autoridade para uma série de coisas. Para propagar o Evangelho. Mas de onde advém isso? De um relacionamento estabelecido. Do relacionamento dele com o Pai e agora dele conosco. É bom você estar conectado com o Filho. Porque você só pode se relacionar com o Pai através do Filho. Você só tem acesso ao Pai através do Filho. O Filho é o mediador de toda essa história. Jesus está reafirmando a sua autoridade baseado no relacionamento Pai e Filho. Mas a segunda lição que eu quero que nós vejamos é a autoridade de Jesus manifestada em duas grandes obras. Naturalmente que há mais, mas aqui ele vai pegar duas grandes obras, que era direito do Pai, e que uma o Pai deixa totalmente a cargo do Filho, e a outra ele compartilha com o Filho. Quais são essas duas obras que Jesus usa? Para evidenciar a autoridade. Lembra, o grande embate que é a autoridade. Por que Jesus pode fazer essas coisas no sábado? Por que ele pode fazer o que faz? Os fariseus vão chegar ao ponto de dizer, porque ele faz isso por poder de demônios, mais à frente. Jesus está dizendo, não, eu faço isso por causa do relacionamento trinitário, de Pai e Filho nesse caso aqui. E quer a evidência? Veja as duas obras que ele faz. Verso 21. A primeira obra é a obra de conceder vida. Olha o verso 21. Vamos ler? Irmãos, a primeira parte, assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, os judeus não se escandalizariam com isso. Afinal de contas, eles viram registros na história deles, de ressurreição. Elias foi instrumento de fazer pessoas que estavam mortas ressuscitarem. Ele só faz isso no nome de Deus, clamando a Deus. O judeu, o fariseu, cria em ressurreição. Quem não cria era os saduceus, uma parte bem voltada para a filosofia grega. Mas os fariseus não, esses do embate aqui, esses criam na ressurreição. De que um dia haveria a ressurreição final. Agora, o que é escandaloso aqui? É Jesus dizer, assim como o Pai faz, o Filho também faz. Porque a ressurreição que Jesus promoveu, não foi em nome de, Lázaro, em nome de Deus, ressuscita. Não, ele fazia no nome dele. Jesus está evidenciando a autoridade que ele tem de dar vida. Não é à toa que João está registrando milagres.
e começa a passar por milagres de cura. O que é milagres de cura? Gente que ainda estão vivos fisicamente, mas com várias debilitações. E alguns deles poderiam chegar à morte, como o filho lá do comandante da guarda, que nós vimos, o segundo milagre que Jesus fez em João. O filho de um oficial. Ele estava à beira da morte, e Jesus o curou com a sua palavra. Por que isso? Porque ele tem autoridade de dar vida. Porque isso é capaz dele fazer na vida daqueles que estão doentes. Por isso que ele pega esse paralítico e faz ele andar. Porque ele tem autoridade de vida. E João vai terminar. João faz 7 milagres. O último milagre do Evangelho de João é a ressurreição de Lázaro. Ressurreição de alguém que estava morto. 4 dias. Percebe como que está conectados as histórias? E Jesus está batendo aqui dizendo, eu tenho autoridade por causa do relacionamento com o Pai. Quer que eu mostre isso? Veja as obras. Eu tenho o poder de dar vida, assim como o Pai tem. Os rabinos tinham um ditado que dizia assim, 3 chaves estão nas mãos de Deus, e não são entregues nas mãos de nenhum agente. A saber, da chuva, a do ventre e a da ressurreição dos mortos. E Jesus está dizendo, eu tenho a chave da ressurreição, eu tenho vida. Aliás, quando certa feita, Naamã está com lepra, e aí o comandante manda que leve Naamã até Israel, o rei fica apavorado, que Naamã um leproso, e o rei chega a dizer assim, sou eu Deus para matar e para dar vida? Porque eles estão mandando Naamã lá e quer que o rei cura. E não é o rei que vai curar, né? É o profeta de Deus. Mas o rei está desesperado, o rei está dizendo, eu estou no lugar de Deus para curar. Eu estou no lugar de Deus para dar vida. Jesus está dizendo, eu dou vida. E a vida que Jesus dá no Evangelho de João, ela preenche 2 grandes aspectos. Naturalmente a vida física está marcada aqui em vários momentos, e a vida que aponta para a relação espiritual com Deus. Olha, por exemplo, João capítulo 5, olha o verso 25. Olha Jesus diz, verso 24, vamos ler? Em verdade vos digo. Percebe? Tem o quê? Vida eterna. Se ouvir a minha palavra, tem a vida eterna. Continuemos. Passou da morte para a vida. Essa vida que ele está dizendo é da vida espiritual. Jesus tem, assim como o Pai, poder para dar vida espiritual. Porque todo mundo nasce morto em pecado. A humanidade, desde a queda de Adão, foi desconectada, desligada definitivamente com Deus, através do pecado do representante. E seria para todos sempre assim, a não ser que o mediador religasse aquilo que estava quebrado. Isso acontece através da pessoa de Jesus Cristo. Desde então a situação é de mortos. Mas aquele que crê nesse que estava andando entre eles, naquele que dizia coisas, passaria da morte para a vida. Olha mais. Olha o verso de número 25. Verso 26, ó. Por quê? Em si mesmo, em si mesmo. Verso 25. Em verdade vos digo, que vem em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Ele está falando de morte espiritual. Vem a hora, e já chegou.
Jesus vai falar aqui da morte final, da ressurreição final, melhor dizendo. Mas à frente, olha aí comigo, só para você ter ideia disso que eu estou dizendo. Verso 28, ó. Vamos juntos? Não vos maravilheis disto, os que tiverem feito bem e os que tiverem praticado mal. Agora ele está falando de que vida? De vida física. Percebe que ele diz, e vem a hora, ele não diz, a hora já chegou. Então Jesus está lidando com dois tipos de ressurreição, de dois tipos de vida que ele é capaz de dar. Uma é uma vida espiritual, e essa vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz, irão crer e ganharão vida eterna. Nicodemos era alguém morto na sua religiosidade e tinha ganhado vida eterna. A mulher samaritana era alguém morta nos seus pecados da carne, da paixão, tinha ganhado vida eterna. E tantos outros. Jesus está dizendo, vem a hora e já chegou. Jesus, não fiquem admirados, achando que isso é algo assim, duvido. Ele diz, no último dia, aqueles que estão mortos fisicamente, todos vão ouvir uma voz e vão sair de lá. E os que tiverem feito bem, para a vida eterna. Os que tiverem feito mal, para a condenação eterna. Aí ele está dizendo da grande ressurreição do último dia. Olha qual autoridade que Deus Pai deu ao Deus Filho. Da vida. Religar aquele que estava morto. E dar vida fisicamente, vencendo a morte no último dia. Se tem algo que causa temor em todos nós, é a morte física. Mas a morte física um dia será definitivamente derrotada. Quando Cristo voltar, esse que falou, a minha voz tem poder, vai ressuscitar. E que maravilha é isso. Porque nós poderemos todos nos reunirmos novamente. Nós estamos aí há mais de 2000 anos só de história cristã pós-Cristo. Mas o povo de Deus é antes de Cristo até. E nós iremos reunir essa Assembleia Santa em adoração a Deus. Por que isso? Porque Deus tem a autoridade de dar vida. Porque o Filho tem a autoridade de dar vida. Mas deixa eu perguntar para você. A voz de Cristo tem sido ouvida na sua vida? Jesus está dizendo que para desfrutar da vida eterna, de comunhão com o Senhor, e não de uma vida perene de existência sofrendo no lago de fogo, é necessário estar submisso à autoridade do Filho. Mas a segunda obra, se a primeira obra é a obra então de dar vida, vida espiritual e vida na ressurreição final todos vão ter, mas uns vão ressuscitar para condenação eterna, outros vão ressuscitar para privilégios eternos. E o que define isso é aquele que ganhou vida espiritual, crendo na voz de Cristo. Mas qual que é a segunda obra que o Pai deu ao Filho? É a obra de julgar. Olha o verso 22. Verso de número 22. Vamos ler? E o Pai, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Esse que veio da vida, ele também veio para julgar definitivamente os homens. Isso se dará naturalmente na segunda vinda. Na primeira vinda ele diz, eu não vim trazer juízo. Mas no último dia, o trono do julgamento é o trono do Filho. Quem vai estar aqui e dizendo, vinde bendito ou afastai, é o Filho. Deus deu ao Filho o direito de julgar definitivamente o destino dos homens. Por isso que o salmista diz assim, reis da terra,
que conspiram contra o Filho, beijem a Ele, se subordinem a Ele, porque Ele há de julgar. Irmãos, Cristo mostra juízos várias vezes de forma parcial, nas suas manifestações na Escritura também. Mas um dia Ele há de manifestar um juízo definitivo. E lembra que o texto diz para nós, olha lá, volta em João 5. Olha o verso 23. Verso 24. Em verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Vamos ler agora? Percebe? Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quem não ouve a minha voz, já está condenado e entrará no juízo. E quem vai julgar é aquele que hoje foi rejeitado. É forte esse discurso de Jesus. É maravilhoso você saber que quem vai julgar é aquele que você amou a vida inteira. Você pode sentar tranquilo e dizendo, Ele julgará a minha causa, mas até hoje Ele foi o meu advogado. Estou tranquilo. Ele providenciou aquilo que é necessário para que eu seja absolvido. Mas se você foi contra o Filho, você estará em maus lençóis. E quão forte isso era para os fariseus, que estavam condenando Jesus. E Jesus está dizendo para eles, não, eu é que vou julgá-los. A sociedade se acha muitas vezes sábias, os governantes, as leis, e acham que é capaz de colocar Cristo no banco dos réus. Isso jamais acontece. Jamais o homem de fato julga definitivamente Cristo. Cristo ri deles, zombam deles. A cena mais emblemática disso é Jesus diante de Pilatos, e Pilatos dizendo, você não acha que eu tenho autoridade de soltar e de prender? E Jesus diz para ele, nenhuma autoridade você teria se do alto não fosse dado. Jesus está dizendo, eu estou aqui, porque o Pai me colocou aqui. Porque esse julgamento primeiro está nas mãos do Pai. Porque quem julga definitivamente é o Pai. E Pilatos e aqueles que estavam no julgamento de Cristo, um dia serão julgados por o próprio Cristo. E você também será. Por isso você precisa crer no Filho. Crendo nele você não entra em juízo. Você passa da morte para a vida. Quantos ateus, aqueles dias, terão que se dobrar com raiva e sofrer o julgamento daquele que eles tentaram viver negando a vida toda. Então nós vimos até agora duas lições. Primeiro, nós estamos vendo o tema autoridade de Jesus. Nós vimos que a autoridade de Jesus advém do relacionamento dele com o Pai. Ele diz, tudo que eu faço é porque eu vi do Pai. Eu vi o Pai fazer, e eu vim do Pai, o Pai me enviou. E eu faço tudo o que o Pai faz. Nós vimos então que a autoridade de Jesus se manifestada em duas grandes obras, da vida eterna e vida de ressuscitar os mortos. Nós vimos que Jesus tem esse poder, e nós vimos que Jesus tem a autoridade de julgar. O Pai passou a ele esta autoridade. Por fim, terceira e última lição, diante disso, pastor, diante dessa autoridade que Cristo tem, por que é que tantas pessoas rejeitam? Terceira lição é a autoridade de Jesus tem muitos testemunhos. As pessoas rejeitam quem Cristo é, não é por falta de testemunho de quem Cristo é. E Jesus vai pegar esse grupo aqui, e Jesus vai mostrar uma série de testemunhas no decorrer da história, que aqueles homens simplesmente ignoraram. Veja comigo, rapidamente, as testemunhas que ele vai citar. Primeiramente, Jesus diz assim, olha, se tudo isso baseasse apenas na fala, você poderia dizer, mas que garante que Jesus está certo, né? Olha lá o verso 38.
Olha o verso 38. Não, verso 28. Não, verso... Deixa eu ver aqui. Verso 31. Olha o verso 31. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, não é verdadeiro. Ele está dizendo, óbvio, nenhum tribunal leva muito em consideração se o único testemunho é o seu. Então, nos judeus, por exemplo, você tinha que ter várias testemunhas para um julgamento. Então, testemunhas diziam daquilo que viram. Jesus está dizendo, gente, deixa eu mostrar algumas testemunhas que eu tenho, para provar isso. Qual que é a primeira? Está no verso 33. Vamos ler? Mandastes... Verso 34. Eu, porém, não aceito o testemunho humano. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Ele está dizendo, não é que eu preciso, mas eu estou mostrando para que vocês sejam salvos, para que vocês saibam, tem testemunho. Um deles é de João. Ele está dizendo, vocês mandaram. Logo no início do ministério, apareceu João Batista pregando, e os fariseus mandaram gente já dizendo, João, dize-nos, você é o Cristo. Aí João diz, não, eu não sou não, mas ele é, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E esses que ouviram de João Batista, o testemunho de que Jesus era o Cordeiro. João Batista dizendo, eu vi o Espírito descer sobre ele. Ele tem a primazia, ele existia antes de mim. Aqueles que ouviram isso estão dizendo, nós não aceitamos. É os mesmos que estão agora dizendo para Jesus, por que você está curando no sábado? Jesus está dizendo, vocês não quiseram o testemunho de João? Olha o verso de número 35, ó. Olha Jesus usando isso como argumento. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava. Vamos ler? E vós quisestes... Mas eu tenho maior testemunho do que o de João. Só um minuto. Então ele cita João Batista, a quem eles foram procurar saber. Diz aí para nós, João, se você é o Cristo. João diz, eu não sou, mas ele é. Eles não quiseram saber disso. Agora Jesus cita as obras que ele faz. Olha o verso de número 36. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João. Vamos ler? Porque as obras que o Pai me confiou, para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunho a meu respeito, de que o Pai me enviou. Se você dizer assim, pastor, para crer em Jesus precisa ter algum tipo de milagre. Não, está a prova evidente de que não. Foi dado a eles. Eles viram água sendo transformada em vinho, eles viram um jovem sendo curado à distância, eles viram um paralítico andar. Só até agora, esses 3 milagres registrados. E eles não creram. Obras foram apresentadas. Ninguém falou como ele. Ninguém foi sábio como ele. Mas há um terceiro testemunho que Jesus apresenta. O testemunho do Pai. Olha o verso 37. Vamos ler? O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Ele está dizendo, quem vocês dizem ser o pai de vocês? O que me enviou é o meu Pai. Ele tem dado testemunho de mim. Quando Jesus foi batizado, a voz do céu disse, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Quarto testemunho que Jesus apresenta, o Antigo Testamento. Lembra, ele está falando com os fariseus. Verso 39. Olha lá comigo o verso 39. Examinais e são elas mesmas que testificam de mim. Verso 40. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Jesus está dizendo, as escrituras que vocês examinam, e são fariseus, escribas, leem, eles estão dizendo, fazemos isso para querer ter vida eterna. Ele diz, elas mesmo testificam de mim. De Gênesis a Malaquias, fala de Cristo. Não é por falta de não ter sido revelado, ter sido testemunhado, ter sido dito. Olha
baseado em que eles estão condenando Jesus? Numa interpretação equivocada da lei de Moisés sobre o sábado. Olha lá o verso 45. Verso 45. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Vamos ler? Quem vos acusa? É Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. O que Jesus está dizendo? Jesus não está botando a culpa em Moisés, não é isso. Eles amam os 5 primeiros livros, a lei do Senhor. E eles estão baseados na lei para achar que Jesus está quebrando a lei. E Jesus está dizendo, não. Exatamente a lei vai acusar é vocês. Por quê? Verso de número 46. Porque se de fato cresces em Moisés, também crereis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Ele diz, Moisés creu em mim. Moisés escreveu sobre mim. Moisés escreveu que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Moisés escreveu que levantaria um profeta maior que Moisés. A ele deveria ouvir. É Jesus Cristo. Moisés escreveu sobre o cordeiro que libertaria, símbolo da libertação, da escravidão do pecado. É Jesus. Perceba, irmãos, 4 testemunhos citados aqui. De João Batista, a quem eles consideravam um profeta, das obras, dos feitos de Jesus, do próprio Pai e das Escrituras. Mesmo com todos os 4 testemunhas sobre Cristo, por que é que eles não creram? Por que é que pessoas não creem? Mesmo que talvez você senta com ele, você ouve as argumentações dele, você contrapõe as argumentações deles, você mostra para ele as falácias do pensamento deles, você apresenta a coerência do seu pensamento bíblico, você mostra as escrituras, você evidencia pela história, você mostra muitas vezes que as pessoas, os feitos de Jesus, mostram o quanto que pessoas são transformadas por Jesus. E por que ainda tem gente que não aceita isso? Pelo mesmo motivo dos fariseus. Olha aí comigo o verso 44. Verso 44. Vamos ler o verso 43 e 44. Vamos juntos? Eu vim... Como podeis crer, vós que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Algumas vezes no Evangelho de João é revelado a nós o motivo último das pessoas não quererem Jesus. Não é falta de entendimento, não é falta de evidência, mas é uma questão moral. Envolvendo João 3, como nós lemos na nossa confissão de pecados, porque eles amaram, as suas obras eram más, então eles amaram as trevas. Aqui eles amaram a glória. Amar a glória é amar a si próprio, é amar o reconhecimento que os homens podem dar, é viver para agradar a si mesmo. E o que Cristo veio fazer é exatamente contrário a isso. Cristo não veio nem para viver para si próprio, ele veio viver para a glória de Deus. Perceba aqui, como que você que está aqui nessa noite, foi apresentado a autoridade de Jesus Cristo. Ele fez um dos maiores discursos sobre quem ele é e a autoridade que ele tem. Ele mostrou do relacionamento único que ele e o Pai têm. E como que esse relacionamento abençoa as nossas vidas, se nós cremos. Nós vimos as obras que o Filho é capaz de fazer da vida e julgar. Nós vimos os testemunhos, e nessa noite mais um deles está se dando. Porque nós estamos pegando a Escritura e mostrando para você quem é Jesus. Mas esse embate de glória continua dentro de cada um de nós. Não tem como seguir a Cristo se nós amarmos a nós mesmos. Jesus disse, se alguém quer vir após mim, que tome a sua cruz e siga-me. Que negue a si mesmo.
Se tem algo que Deus nos chama, é morrermos para nós mesmos. Porque aquele que perder a sua vida por minha causa, achá-la, disse Jesus Cristo. Eu e você precisamos entender, queridos, o único que deve ser glorificado é Deus. E o Deus encarnado foi o exemplo de alguém que glorificou o próprio Deus Pai, abrindo mão de glórias enquanto esteve entre nós. Mas Deus Pai o deu glória de volta e deu a ele o nome que está acima de todo nome. Quantas brigas nossas, na nossa casa, na nossa família, se dá porque nós queremos impor a nossa autoridade em vez da autoridade de Cristo. Em última instância, nós queremos fazer isso por causa da nossa glória. Em última instância, a briga desses fariseus aqui não era preservar o que Moisés disse, não. Eles nem entenderam o que Moisés disse. Era a glória que eles tinham de poder dizer o que é e o que não é na cadeira de Moisés. É por isso que eles estão revoltados, que um Jesus enfrenta as barreiras que eles impõem. Eu e você precisamos urgentemente entender que Deus Pai deu ao Deus Filho uma coisa que a Ele pertence. E Ele deu ao Deus Filho, mas não deu a nós. Que coisa é essa? Olha João 5 então, e eu vou fechar. Verso 21 e 22, nós vamos ver aquelas duas obras, porque assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aquele a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Vamos ler agora? Por que ele fez isso? A fim de que todos honrem o Filho, e do modo por que honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Glória só existe na Trindade. O Pai honra o Filho, e o Filho aponta a honra para o Pai. E o Pai dá ao Filho essas coisas, para que nós possamos honrar o Filho. E ao honrar o Filho, nós estamos honrando o Pai. Nunca foi quebra de Deuteronômio. Amar a Jesus Cristo acima de todas as coisas era sinônimo de amar a Deus acima de todas as coisas. Vamos orar? Oh Deus, obrigado porque o Filho tem toda a autoridade. E obrigado porque essa autoridade é algo lindo aqui, dentro da própria Trindade, onde glória jamais foi disputada, mas foi dada um ao outro. Oh Deus, nós que fomos criados para sermos a Tua imagem, facilmente queremos viver para nós mesmos. O pecado é a quebra disso. Por isso, oh Deus, nós queremos que nós possamos entender que o Senhor, através do Teu Filho, está nos religando de novo, para que nós não possamos viver mais em busca de nós mesmos, mas que nós possamos viver uma vida que busque glorificar essa relação plena que há na Trindade. E obrigado, Deus, porque o Teu Filho tem todo o poder. E obrigado porque a voz do Teu Filho, que é poderosa para dar vida espiritual nesta noite, é a mesma voz poderosa que há de nos ressuscitar no último dia. E todos poderemos novamente nos reencontrarmos e vivermos num reino de autoridade do Teu Filho. Oramos no nome dEle. Amém.